Oi, turma. Então, vamos para nossa quinto vídeo, tá certo? Que é referente à quarta aula, é a sequência dos números inteiros. E aqui nós vamos falar um pouquinho das particularidades dos números inteiros, tá? Que é a comparação, o que é o sucessor, o antecessor, o que é o consecutivo. Essa parte sim é fácil, tá bom? Então, essa semana vai estar barbada, então, tá? Volta cá, então, com os números inteiros e suas particularidades. O que nós temos que guardar no geral? Que os números inteiros são positivos e negativos, tá? Isso nós temos que guardar. E para comparação, isso é bem importante entender isso, certo? Porque, assim, ó, por regra, o menos, o menor, o negativo é menor do que o positivo. Isso nós não temos dúvida nenhuma. O problema está quando nós temos com dois números negativos. Tá certo? Que daí o maior valor, né, é o menor número, o maior número é o menor valor, como vocês acharem melhor, tá? A gente sempre diz que ele é o inverso do positivo. Vamos pensar assim, se eu tenho lá menos 54 e menos 1. Normal, positivo, 54 é maior do que o 1. Mas, no negativo, o 50 é menor do que o 1, tá? Então, menos 54 é menor do que 1. É nesse sentido que nós temos que analisar, tá? E no positivo, sempre o maior número é o valor maior, tá? Então, no positivo é o que a gente já vem fazendo lá desde os anos iniciais. Então, vamos para o exercício, vamos fazer uns exemplos de cada um deles, porque tá bem assim na atividade, tá? Começa com comparação. Bom, essa é a nossa primeira atividade, então, que vai aparecer lá, e é a comparação. Complete com maior e menor. Quando fala complete com maior e menor, é comparação. Nós vamos comparar sinais, praticamente é isso, tá? Quando os sinais são iguais, a gente vai comparar o número, mas quando os sinais são diferentes, sempre o positivo é maior. Então, ó, eu tenho positivo e o negativo. Então, e eu comparo sempre o primeiro número em relação ao segundo. Não quero saber se esse aqui é maior, eu quero saber se esse número, o primeiro valor, é maior ou menor do que o outro. Então, o menos em relação ao mais, ele é sempre menor, mesmo que aqui seja 8, ó. Então, menos 8 é menor do que 6. Pronto. Quando tem um positivo e um negativo, é fácil comparar, tá? Porque o negativo é sempre menor ou o positivo é sempre maior. Mas comparando sempre o primeiro número. Aqui eu tenho dois valores sem sinal. Quando não tem sinal, sempre é positivo. Então, positivo com positivo, eu tenho que comparar número agora. Eu tenho dois sinais positivos. O 8 é maior ou menor do que o 6? É claro que o 8 é maior, né? Porque os dois são positivos. O 8 é maior do que o 6. Aqui, eu estou usando os mesmos valores para poder identificar a mudança quando tem o sinal, tá? Agora aqui, o menos, e aqui eu também tenho menos. Ó, então são dois sinais iguais, eu tenho que comparar o número, tá? Normalmente, o 8, se eu não tivesse o sinal, o 8 seria maior. E ele é o contrário agora, porque ele é negativo. Então, o 8 é menor do que o 6. Por quê? O 6 está mais perto do zero, quase indo para o positivo. E o 8 está mais longe do zero, tá? Mas para você não precisar guardar toda essa informação, quanto maior for o valor, né? Menor ele é no negativo. Então, aqui eu tenho menos 8, então ele é menor do que o 6. O negativo, o número maior é menor. Aqui eu tenho 8 positivo e aqui também tem, ó, é o mesmo, só que aqui aparece o sinal. Então, aqui o 8 é claro que é maior. Aqui eu coloquei um número bem grande para vocês analisar, ó. Normalmente, 54 é maior que o 2, só que aqui são negativo, tá? Então, esse 54 vai ser menor do que o 2, porque ele é negativo, ok? Então, aqui o 54 é menor do que o 2. Menos 54 é menor do que o 2, porque ele está bem longe do zero e o 2 está bem pertinho do zero, quase indo para o positivo, tá? Complete com falso e verdadeiro. Isso também é uma atividade bem importante, tá? Ele já vai dar pronta a tua comparação, tu vai ter que dizer se é verdadeiro ou falso. Então, vamos ler. Menos 16 é maior do que menos 20. Se fosse normal, esse número aqui ficaria 16, seria menor, mas ele está dizendo que é maior, então é verdadeiro, porque os dois são negativos, tá? Esse 16 está mais perto do zero do que o 20 está mais longe do zero.
Então, o 16 negativo é maior do que o 20, sim, tá? Então, verdadeiro. Tem que cuidar essa partezinha. Lembra que eu já expliquei para vocês que é mais fácil fazer o inverso, né? No inverso, 16 seria menor. Então, como eu tô no negativo, ele é maior. Então, tá certo. Um positivo e um negativo. É claro que um é maior do que um negativo. Olha, R$1, tem R$1 e aqui eu vou estar devendo R$2. Então, aqui eu tenho mais. Então, aqui tá errado. Ele tá dizendo que um é menor do que menos um. Isso aqui é falso. Tá? E aqui o 7 com 8. O 7 é positivo, ele sempre vai ser maior. Só que ele tá dizendo que aqui ele é negativo, é menor, né? Com negativo, então tá errado. Então, aqui tá falso. E por último, tem o 2 negativo. O 2 é menor do que o 15. Normalmente, se fosse positivo, ele seria menor. Então, aqui ele tem que ser maior. Então, aqui tá errado. O 2 está perto do 0, então ele é maior do que o 15. Então, aqui tá falso também. Então, tem que cuidar aí o jogo desse sinal, tá? Qualquer coisinha, pergunte. Turma, agora eu voltei aqui com o sucessor e o consecutivo, que tem a mesma ideia, tá? E o antecessor. Quando eu falo em sucessor, vocês sabem que é somar mais um. Vou botar aqui em cima, tá? Consecutivo também, tá? É somar mais um. Então, qual é o sucessor do 7? É o 8, porque 7 mais 1 dá 8. O problema é quando nós temos um número negativo. Eu digo que ele é o inverso do positivo, tá? Em vez de somar mais um, eu vou diminuir mais um. Mas isso não na prática, tá? Porque se eu for fazer a conta, vai ficar sempre positivo. Então, eu vou mostrar para vocês como é que fica no negativo. Primeiro, vamos fazer um exemplo positivo, para a gente poder enxergar aqui. Vamos usar o do 5, tá? Então, o sucessor do 5, se eu somar aqui, o sucessor dele vai ser o 6, certo? Esse é o nosso sucessor. O sucessor do 5 é o 6. Por quê? Pois, se eu pegar o 5 e somar mais um, que é o sucessor, vai dar no 6. Prontinho. Agora, vamos pegar o contrário. Quem é o sucessor do 5? No negativo. Então, qual é o sucessor do menos 5? Se eu fosse olhar na reta que vem depois do 5, é o menos 4. Ó, botei a reta aqui embaixo para vocês poderem olhar, ó. Sempre o sucessor vai para a parte positiva, tá? Sempre vai para a direção ao positivo. Então, ela sempre vai para lá, ó, nessa direção aqui, ó. Esse é o sucessor, tá? E o antecessor, então, é para trás. Ok? Antecessor. Então, olha vocês verem, olhando a reta ali ficou fácil, mas como é que eu faria a conta? Pois, se eu tenho menos 5 e vou adicionar um positivo, devo 5, vou pagar 1, vou ficar devendo 4, tá? Ok? Então, é o contrário, olha pra vocês verem, ó, é como se eu fosse pedir o antecessor dele, se não tivesse esse sinal, tá certo? É bem facilzinho, é só isso aí mesmo, tá? A mesma ideia, e o consecutivo é a mesma ideia, tá? Se eu somar mais um, consecutivo, diminuir mais um, certo? Então, no negativo, é como se eu estivesse pedindo o antecessor, mas não é o antecessor, tá? Ele é o sucessor, porque se eu for olhar na linha e eu for somar mais um, ele vai estar diminuindo o número no negativo, certo? Vamos pensar no número grande, então. O sucessor de menos 100. Tá? O sucessor de menos 100 é o número que vem depois dele, só que negativo, então é o menos 99. Tá? Esse é o nosso sucessor. Não é o antecessor, não. No positivo, ele era o antecessor. Agora, no negativo, ele é sucessor, tá? Então, temos que cuidar. Ele é como se fosse o inverso aqui, né? O sucessor vira antecessor e o antecessor vira sucessor. Isso só quando é negativo. Aqui no antecessor acontece a mesma coisa. Quando é o positivo, vamos olhar o positivo. Então, o antecessor do 5, que vem antes do 5, é o 4. Pois, quando eu pego, porque o antecessor, quando eu falo antecessor, eu vou descontar 1. Ok? Então, eu vou descontar 1. Então, eu vou ter lá 5
menos 1, então meu antecessor é o 4. Quando é negativo, olha para vocês o que acontece. Eu tenho menos 5 e eu quero o antecessor dele. E o antecessor dele vai ser o menos 6. Por quê? Pois eu devo 5 e vou tirar mais 1. Sinais iguais somam. Lembra que a gente já aprendeu isso um pouquinho? Estou devendo 5, estou devendo 1, então estou devendo 6. Esse vai ser o meu antecessor. Tá? E vamos fazer o do 100 lá, ó. Quem é que vem antes do 100? Vem o menos 101, tá? Porque ele vai andando mais para cá, mais longe do zero, ó. O antecessor vai estar para cá, tá certo? Vai vindo para nessa direção aqui, ó. Tá certo? Então, por isso que vai ser o 101. É isso daí. Então, tem que tomar cuidado só nos negativos, tá? Os positivos vocês já vêm sabendo desde a primeira série. Mas os negativos tem que cuidar, então. Ok? Vamos para os dois últimos, então. Os últimos dois exercícios vai falar sobre módulo e oposto, tá? O módulo é quando nós temos esse símbolo aqui, ó. Tá certo? Esses dois travessões. Ele indica o quê? Que o número que está dentro sempre vai ser positivo. Então, o módulo de menos 6 é 6 positivo. Pronto, é só isso. Tá? Não tem outra coisa. Módulo de 10, mesmo sendo positivo, ele vai manter ser positivo. Módulo de menos 15 vai ser 15 positivo. Tá? Só isso. Isso é módulo. É só tirar o número e botar ele positivo. O oposto simétrico, gente, já está dizendo, né? Ele diz que é um valor igual que fica a mesma distância do zero, tá? Então, são números iguais com sinais diferentes. Então, o oposto do 8, então, tem que ser igual, aqui é mais 8, então é menos 8, tá? Isso é o oposto, é o mesmo número com sinal contrário. O oposto do menos 6 é o mais 6. Porque se eu estou dando menos aqui, então eu quero o positivo. O simétrico de menos 15 é mais 15. Tá? Olha esse aqui. O oposto do menos 1. O oposto do menos 1 é 1 positivo. E o oposto do 1 positivo é menos 1. Então, aqui vai manter o mesmo, ó. Então, tem que cuidar a regrinha que ele está dando. Essa regrinha que ele deu, ele quer o oposto do oposto. Ele volta a ser o mesmo número, tá? Olha o que ele quer aqui agora, ó. Quando começa a juntar as palavrinhas, nós temos que ter um cuidado. O consecutivo, ele quer o número que vem depois, que seja do oposto do menos 5, tá? Então, quem é o oposto do menos 5? Não é o mais 5? Mas ele quer o consecutivo, então ele quer o número 6. Essa é a minha resposta, porque esse aqui é o oposto. E esse aqui é o meu consecutivo, tá? Então, tem que cuidar a regrinha, tá certo? A gente tem que cuidar se pede o consecutivo, se ele pede o oposto do oposto, se ele pede o simétrico. Não é uma conta difícil, tá? Porque nem é conta, é só copiar mesmo, tá bom? E aí, terminamos então a nossa explicação.